Olá, eu estou vendo uma série na Netflix que se chama The Sinner, ou O Pecador, e tem por trás dessa série certas concepções que vêm desde Nietzsche, a ideia do super-homem, aquele que estaria acima dos valores que a sociedade cria, de uma moral criada pela própria sociedade. E Nietzsche chega ao ponto de dizer que essa moral ela é feita pelos fracos para dominar os fortes. Acho que Nietzsche errou e errou muito feio, porque ele não enxergou de um modo mais amplo a existência. Porque, pelas minhas reflexões, eu acredito que antes mesmo da sociedade estabelecer regras, o nosso próprio cérebro é estruturado para conceber regras. E eu atribuo a origem dessa necessidade do cérebro ao tempo de vida fetal, intrauterina. Porque lá nós testemunhamos um mundo onde não temos necessidade alguma, onde tudo está, imagino eu, em harmonia. Não sei se o feto passa por alguma necessidade, mas se a gente tentar especular, imaginar que ele recebe tudo o que precisa, comida, calor, né? Os próprios sons que ele percebe, imagino que o cérebro em certa etapa da vida intrauterina ele já perceba sons, né? Esse período ele serve como um padrão. E depois que a gente sai do útero, todo o nosso esforço e tudo que fizermos nessa vida, individualmente ou coletivamente, junto com outras pessoas, vai ser no sentido de buscar aquela harmonia perdida, que sequer nos damos conta que é a harmonia da vida intrauterina. Então, a moral não é criada pelos fracos para dominar os fortes, ou pelos não necessariamente. É possível que você crie regras para atrapalhar os outros, sim, mas a necessidade de regras e regras que visam estabelecer uma harmonia, né, na nossa vida, ela remonta o período fetal, imagino eu. Aquele período fetal, ele não só é a base, o padrão, a referência, o modelo do nosso sentido ético, né? De todo o esforço que fazemos para organizar nossa vida social, que ela fique harmoniosa, né? Mas também penso eu que tem a ver também com o sentido estético, porque veja, um artista ele quer uma harmonia na sua obra, ou criar uma obra harmoniosa, ou talvez em alguns casos a arte tenta romper o, o, o status quo, né? A realidade presente ou predominante, mas no sentido de construir algo para colocar no lugar, né? E também acho que as memórias intrauterinas, ainda que inconscientes em nós, elas são referência para o sentido ético e estético. A arte e a ética se encontram, né? A estética e a ética se encontram, e eu acho que são a mesma coisa, só que, claro que no caso, a ética busca organizar os elementos, ou seja, as pessoas que vivem numa sociedade, para produzir um belo quadro, né? E a estética usa outros elementos, né? Sons, tintas, né? Materiais que um artista esculpe, né? Para transformar numa obra harmoniosa, numa obra que para ele seja bela, mas belo e harmonia, talvez eu tomo aqui como sinônimo a ideia de algo que se constrói cujas partes estão em equilíbrio, né? E eu acho que Nietzsche errou feio. Não é a sociedade que cria regras, nós já temos essa capacidade de criar regras. Tanto é que depois ele afirma que o próprio super-homem dele, ele também vai criar suas próprias regras. Mas ele mais como uma revolta da sociedade que o controlou, que o dominou. Mas no final das contas esquece que dentro de nós existe a raiz, né, a causa dessa necessidade de criarmos nossas regras,
E ele já tinha conhecimento de Kant, das ideias de categorias dentro do cérebro, né, que organizam os dados do mundo, os dados sensoriais, mas ele nunca, eu acho que ele desprezou Kant. Ele viu talvez Kant como alguém que desconectado da vida social, né? É, alguém que quisesse trazer, quase como Moisés, né? Que desce do Monte Sinai e traz pronto as regras, né? Então, descomprometido com a vida social. Mas, de qualquer maneira, acho que Nietzsche desprezou e jogou fora, né? A ideia de Kant. Não é que o indivíduo sozinho vai formular as regras, mas eu acho que é interessante levar em conta que nós temos a nossa mente é uma fábrica de regras, no sentido de, de, de restaurar aquela harmonia primitiva intrauterina. E Nietzsche estava muito longe de perceber isso.